Seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos por Lisboa, mas na verdade não sei bem se estamos em Lisboa. Estamos na Avenida de Berna, mas muito na Beira. Estamos no restaurante A Beira-te, propriedade do nosso convidado de hoje, que acaba por ser quase uma embaixada das beiras aqui no centro de Lisboa. O meu convidado de hoje é Fernando Tavares Pereira, presidente e fundador de um grupo empresário de sucesso. E, Fernando, a primeira pergunta, eu faço sempre uma pergunta um bocadinho provocatória. Se eu lhe perguntasse, é empresário em que área, qual é que era a área que escolhia? Antes de mais, bom dia a todos os ouvintes que estão connosco e muito obrigado por estarem também. Obrigado por ter aceito o convite. A promovermos também as nossas empresas, os nossos produtos e também, no fundo, a família, os funcionários, porque é muito importante que nós nunca nos esqueçamos deles, porque são eles que fazem parte do nosso grupo, da família, e todos aqueles colaboradores que nós temos. É como eu digo, por vezes é mais difícil escolhê-los, mas de qualquer forma, quem está e que esteve sempre connosco, e há uns funcionários há mais de 40 anos connosco, para essas pessoas, nós muito obrigado pela confiança que nos deram e que nós também demos a eles. Isto acontece que nas diversas áreas que temos, não gostamos mais de umas do que de outras, porque caso contrário, iríamos só para aquela gente que gostava inicialmente. Mas não há um amor mais... Porque o pai do Fernando estava na restauração e temos alguns restaurantes dentro do grupo. O Fernando, de formação, dir-me-ia que é serralheiro, talvez, não sei. Há essa paixão pela construção, mas depois também há a agricultura, que também imagino que estivesse na família um bocadinho desde sempre. Houve sempre a agricultura, que é o que costumamos dizer, que é o parente pobre e a agricultura é para se empobrecer, não para se ganhar. De qualquer maneira, é uma situação em que nós ainda empregamos cerca de 60 pessoas ou 70 pessoas nessa área e que, na verdade, é aquela área onde eu tenho mais gosto e mais me tenho dedicado por vezes, embora é aquilo que eu digo, é uma situação que nós, quando nascemos, com 5, 6, 7 anos, já íamos regar as batatas, achar o milho, abrir a água. Quer dizer, tudo isto faz parte da nossa vida, da nossa origem, e acho que não podemos escondê-la, até porque é uma realidade que se constata e eu tenho pena que, na verdade, hoje a nossa juventude, alguns, não saiba dar valor, não tenham, portanto, que fazer aquilo que nós fizemos, embora também por bem, mas por mal, porque eu acho que o conhecimento nunca é mau para todos, é mau para alguns que não os querem aprender, mas quem os tem beneficia deles mais tarde ou mais cedo, dentro da agricultura, dentro, sei lá, da floresta, tantas coisas boas que nós temos e que, na verdade, está a perder o nosso interior, lá de onde eu sou de Midões, uma aldeia chamada Toriz, do Concelho de Tábua, distrito de Coimbra, mas não nos estamos só ali, nós estamos em 70 concelhos do país, também estamos no estrangeiro, no Brasil, na Argentina, em Espanha, na Bulgária, estivemos em Moçambique, estivemos em São Tomé, estivemos numa série de países, de facto, onde nós gostávamos de estar também. Quanto às profissões que eu gosto, é óbvio que serralheiro, comecei com 10 anos com serralharia, em parte funcionário, eu ganhava 2 escudos por dia primeiro ano, 3 escudos segundo ano, 4 escudos terceiro ano, que acabei por sair. Depois entrou nos seguros. E também não me esqueço, sim, nesta altura com 10 anos comecei a fazer também seguros. Sim, portanto, porque é uma história deliciosa e nós começamos sempre este programa pela gênese, pelo crescimento. O Fernando estava a dizer que nasceu em Midões, Concelho de Tábua, no interior do país. O pai tinha ligações à restauração, mas também trabalhava com madeira, penso que numa serração, se não me engano. O meu pai também era um homem das 7 profissões, como costumava dizer. E eu já tive o prazer de conhecer o seu pai. Sim. Embora agora um pouco debilitado, mas a vida é esta, nós também para lá vamos. Temos, enquanto cá estamos, fazer o máximo que se possa por eles, para que os nossos filhos façam o mesmo que nós fizemos aos nossos pais. Por vezes também é uma situação degradante e que eu vejo muita gente, nós também temos na terceira idade, que colocam os pais num lugar onde de facto esquecem deles, e isso custa muito porque acho que quem nos criou foram eles e temos de ter todo o carinho enquanto andamos para com eles, pelo menos para fazer o mais possível, a fim de sofrer o menos possível também e para que tenham uma vida social diferente, porque quer queiramos, quer não, nós estamos cá porque são eles. Caso contrário, não existíamos. Portanto, estas situações não se devem esquecer. Embora na vida que temos hoje, a nível social e a nível não só nacional, como europeu e do mundo, a maior parte das famílias esqueceu quem lhe deu as origens. E é isso que nós não fazemos, não só quem, não esquecemos. As mesmas origens onde nascermos e um bocadinho o interior do país que o Fernando é o embaixador. Não é? Isso aí, essas origens são diferentes e piores ainda, porque nos anos 60, 70, quando eu comecei a trabalhar,
foi quando se deu aquela debandada grande para os imigrantes e vinda para Lisboa, para o Porto, onde havia emprego, onde havia trabalho. Nessa altura tínhamos uma coisa muito importante, havia segurança nas nossas terras. Hoje não temos segurança e temos, pior ainda, que hoje não temos desenvolvimento. Houve uma altura em que, de facto, o interior cresceu, mas há 30 anos a esta parte o interior morreu. Portanto, eu digo isto com muita mágoa porque não tem sido o meu caso, tem sido o caso de muitas das pessoas que lá viveram, que tiveram e que têm lugares de destaque até nos governos e em departamentos públicos, só que, na verdade, como eles estão servidos, esquecem-se quem lá está. E é isso que nós temos que contrariar ainda, já é tarde, pelo menos também nas acessibilidades. Isto, muitos falam que há muitas acessibilidades em Portugal. É verdade que alguns locais têm, outros não têm, nós não temos. E onde não há acessibilidades, não há desenvolvimento. Não vale a pena estarmos com ideias de que, de facto, as coisas funcionam. Não funcionam, porque se funcionassem, aquilo não tinha perdido tantos milhares de pessoas como tem perdido ao longo destes últimos anos e cada vez perde mais, uma vez que a coesão que dizem que existe é uma coesão para o litoral, não é para o interior. Eu estou em Lisboa, gosto de Lisboa, temos cá também as nossas coisas, as nossas raízes são do interior, mas estamos também a trabalhar aqui, mas não criticamos quem cá está, criticamos algumas das pessoas que estão em lugares de decisão que infelizmente esqueceram-se de tudo e de todos. E é essas coisas que não se deviam esquecer. Eu não tenho problema nenhum de dizer que eu, com 18 anos, estabeleci-me na serralharia, por conta própria. Eu comecei a ganhar, depois dos 3 escudos, ou os 4 escudos, 12 escudos e 50 centavos, depois fui trabalhar para a tábua, em 73 ganhava por dia 500 escudos em serralheiro. Portanto, quer dizer que, nessa altura, saí do patrão ainda antes do 25 de Abril, estabeleci-me em 74 com um irmão meu, portanto, que depois estivemos até 1980 e em 80, portanto, criei a Fertapera. A Fertapera é Metalúrgicas Fernando Tavares Pereira, ainda existe, deve ser uma das empresas mais antigas com sede no Concelho de Tábua, se não a mais antiga, onde nós nos privilegiamos e gostamos de ter as nossas coisinhas, não é, que estamos lá, e temos cerca de 100 funcionários do nosso concelho. As nossas coisinhas e 100 funcionários. Fernando tem noção que 100 funcionários em Portugal já não é uma pequena, média empresa, já é uma grande empresa. Nós, no total, temos cerca de 600. Mas temos 100 do Concelho de Tábua. Quer dizer que as pessoas esquecem-se é que nós estamos lá, estamos presentes, fazemos parte do desenvolvimento do Concelho e fazemos parte de um grupo de pessoas como eu, não sou só eu, em que ainda resistem ao interior. Portanto, outras pessoas não tiveram essa coragem de resistir, até porque as situações económicas e as situações, por vezes, obrigam a que algo aconteça. Portanto, nós diversificamos as situações, desde a agricultura, a metalomecânica, inspeções de automóveis, o turismo, a floresta. Mas quando diz isso, parece que foi quase tudo muito natural. Não foi. Eu sei que, por exemplo, as inspeções automóveis teve muito a ver também com a construção das próprias naves onde se fazem as inspeções automóveis. Imagino que essa ligação tivesse facilitado um bocadinho o caminho. Mas não foi fácil. Não diga isso como se fosse assim uma coisa de... aconteceu instantaneamente. Não, isso é sempre difícil. É óbvio que é sempre difícil, porque as coisas não parecem feitas, têm que se fazer. Eu, na altura, quando fui das inspeções, estava a fazer um investimento em Gouveia cerca de 1 milhão de contos, que eram os tratamentos de superfícies, desencados e lacados, que ainda trabalhamos hoje, embora está com uma crise muito grande, porque o setor automóvel hoje tem problemas, não há produção, não há quase peças, não é? nada para se poder trabalhar e que, infelizmente, poderemos ter que a conjuntura económica possa obrigar-nos a fazer o que não queremos, que é encerrar parte das coisas que temos, mas sempre com uma situação em que nós nunca deixamos cair ninguém. Os nossos funcionários, e todos sabem disso, não é? Até porque alguns já saíram de algumas áreas que nós abrimos outras onde eles estão a funcionar, portanto, e desde que queiram e que gostem do trabalho que vão fazer, é óbvio que ficam connosco. Eu estive a fazer alguma investigação sobre o Fernando e aproveitei estar em Midões e em Tábua também para ouvir um bocadinho o que é que dizem de si. E dizem que um dos segredos é claramente apostar nas pessoas que trabalham convosco quase como família, uma confiança que lhe permite amplificar muito das vossas áreas de negócio. É esse um dos segredos? Os segredos é um bocadinho de tudo. Porque nós, por vezes, temos as pessoas e não sabemos o que queremos. Pois. Mas temos de ter as pessoas exatas para aquilo que a gente pretende. Porque às vezes as pessoas não são o que se há negócios que nós fazemos, é óbvio que não sabemos tudo, mas temos de saber o mínimo daquilo que é necessário para se poder fazer. E então
temos que escolher as pessoas adequadas para estes serviços. Mas há uma coisa que é importante. Eu nas empresas não tive problemas nenhuns. A nível de empresa em si, nunca foi aquilo que me deu grandes problemas. O que me deu problemas, em alguns casos, foi algumas pessoas que nós escolhemos, na verdade, onde essas pessoas depois se esquecem das suas responsabilidades, usando os métodos menos bons para conseguir os objetivos deles, prejudicando as empresas e prejudicando também os colegas que trabalham, não é? Porque não é só as empresas, mas também os colegas, porque os colegas, se a empresa cair, também caem em parte, não é? Ora, e é isso que nós fazemos e nos pautamos em que escolher os melhores, é com os melhores que a gente vive. Estes melhores também fazem parte da família, tanto da empresa como em parte da família. Eu posso lhe dizer que tenho um orgulho muito grande, porque todos aqueles funcionários que trabalham comigo há mais de 10 anos, eu acho que 99% ou 95% têm uma casa própria. Essa casa própria foi ajudada a construir por nós, eles também ajudaram a construir a nossa casa. Portanto, isso... Há aqui uma parceria, não é? É um orgulho grande que nós temos em que, quando vejo um funcionário, convidam-me para ir à casa dele, vou à minha casa, quer dizer, há um intercâmbio muito grande onde nada se esconde, nem os patrões, nem os funcionários. E é isso que a gente quer e que gosta. Também... Mas também há histórias tristes pelo meio, não é? Também há histórias tristes, é o que eu ia para contar. Nós, em 94, depois de investirmos 1 milhão e tal de contos, na altura, nos centros de inspeção, acontece que depois de estar a trabalhar, as ações que eram ao portador foram desviadas da empresa, não é? E isso, na verdade, originou-nos grandes problemas, grandes chatices. Há uma coisa que é forte, e é verdade, é que se nós não fôssemos habituados, quando nascemos, a ter uma vida dura, diferente da de muita gente, eu acho que não se conseguia vencer estas dificuldades. Teria desistido. Mas conseguimos vencê-las porque a nossa vida, como foi dura, eu com 10 anos comecei a fazer seguros, com 5 andava nas feiras com meus pais a vender laranjadas, cervejas e pirulitos com o balde e o gelo na mão, naquelas feiras de ano. Quer dizer, isso obrigou-nos, de facto, a termos, e ainda hoje tenho, esta resiliência, esta capacidade forte de enfrentar o que quer que seja, de forma a que as pessoas nos respeitem e que nós também cumpriramos os nossos deveres. Eu, nessa altura, em 94, foi terrível, quando tomei conta da empresa, um ano após terem desviado as ações, entregaram-me a dizer que o passivo, que seria praticamente o mesmo, que era o que me diziam a mim, praticamente, mas não. Na verdade, nós por vezes acreditamos e tinha um passivo quase de 3 milhões de contos, quer dizer que assumi uma responsabilidade muito grande, muito forte, mas que até hoje, felizmente, temos vencido. Há outras empresas que nós tivemos também no estrangeiro, nós temos, na Bulgária, na Argentina, no Brasil, em Moçambique, onde num caso ou noutro caso também as pessoas não foram honestas, não cumpriram as obrigações e os compromissos connosco nem com os colegas deles, não é verdade? Porque, por exemplo, no Brasil também foi uns milhões de euros que, infelizmente, portanto, foram desviados e a justiça, por vezes, funciona tarde e não funciona, e é isso que nós lamentamos, é que, tanto cá como lá, por vezes, a justiça não seja célere, não seja... E depois há outras coisas que se fazem, depois de ter um processo, portanto, nos tribunais, onde, na verdade... executar a sentença é difícil. Eu tenho ganha, uma sentença, mas não ganha nada, não é? Eu tenho uma sentença que está para execução há 22 anos, praticamente. Quer dizer que ela existe, mas está para execução desde 2013, 2014. Quer dizer, nós à espera desta execução morremos, as firmas caem, as pessoas desanimam, só que nós temos uma coisa muito grande e muito forte. Temos a dignidade, o respeito, o caráter, e que eu digo-lhe uma coisa que é verdade. Nós temos fé, e a fé é o que nos traz cá. E esta fé tem-nos dado também muita ajuda para conseguir vencer estas situações. Porque... Era essa a próxima pergunta, porque há claramente aqui um código de honra, que eu imagino que tenha passado de pai para filho. Mas ao mesmo tempo há a resiliência que o Fernando falava há pouco. Como é que por vezes não passa pela cabeça desistir? Porque eu imagino que a dada altura, em 94, nessas crises, eu sei que houve uma grande em Moçambique que colocou os vossos empregados em risco. Nunca houve a hipótese de nós já estamos tão bem, ficamos com o que temos e não nos chateamos mais? Isso é um defeito meu e de outros como eu que começamos do nada. Porquê? Porque nós habituamos a trabalhar, eu posso lhe dizer que eu durmo 3, 4 horas por noite ainda hoje.
Eu vou ter que fazer um à parte e vou ter que contar aos nossos espectadores que esta entrevista era para ter acontecido, penso que a semana passada ou há 2 semanas. E fomos ter com o Fernando Amidões, a terra natal, onde era suposto termos gravado originalmente, e o Fernando estava doente, tinha tido um pequeno percalço, nada de grave, e estávamos com o filho, com o Nuno, nosso amigo também, e a dada altura fomos ter com o Fernando que, apesar de doente, tinha estado a aproveitar para fazer umas obras em casa, apesar de doente, tinha aproveitado para ir ver umas obras para a construção de um dos novos hotéis que entrará no grupo brevemente, e apesar de doente, tinha estado a fazer um montão de coisas. Esse, vamos lhe chamar bicho carpinteiro, entre aspas, é um bocadinho a impossibilidade de parar, é quase como o tubarão que não para de nadar se não morre. Vamos lá ver, isto é assim, é que o hábito de trabalho é tanto, nós estando doente, não fazendo nada, ficamos pior. Exato. Isso obriga-nos a sair de casa e ir ver como é que estão as situações resolvidas ou por resolver. E há sempre uma palavra e sempre uma forma, é que não é nada, mas eu digo-lhe, eu cada vez que vou a qualquer local de trabalho nosso, tudo muda. É as formas dos funcionários, as formas das pessoas, é o respeito. Tudo isto muda e até porque depois querem trocar uma ideia connosco, fica melhor assim, fica melhor ali, e nós, com os conhecimentos que temos, felizmente, eu não sou engenheiro, não sou doutor, mas tenho uma coisa que é muito importante, é a escola da vida e é o conhecimento das causas. Portanto, isso aí não se aprende na escola, aprende-se com nós próprios. E esta situação é aquilo que a mim me dá uma vantagem muito grande, sabem porquê? Porque quando eu chego a qualquer lado, vejo as coisas, sei aquilo que pretendo e aquilo que quero. E o que, infelizmente, muita gente não aprendeu na escola, porque o que é que quer. Não sabe o que quer, não sabe para onde vai. E os caminhos, por vezes, são difíceis. Olha, eu posso dizer que eu, em 2010, houve aí esta crise, as situações, foi para todos, não foi só para alguns, é para todos nós. E acontece que houve um banco, sem qualquer tipo de problema que eu tivesse com a banca, venceu-me um crédito de 15 milhões de euros. E isso, com tantas situações em que as perseguições à minha pessoa foram muitas, e continuam a ser, não sei porquê. Eu sei, até já vamos falar sobre isso a seguir. Só que são situações em que acho que nós devíamos ter, conforme damos respeito, tê-lo também por nós. Eu acho que qualquer departamento público não deve infringir a lei. Aliás, quem cria estas leis é a própria Assembleia. A Assembleia passa para o Governo passa para os departamentos e, por vezes, decretos-leis, portarias e não sei o quê, não, eu digo isto com muito lamento, é verdade, não só eu, talvez muitas pessoas como eu o digam, porque nestas situações acho que se a lei existe e se é o Estado que está a colocá-la em prática, que respeite os empresários, que respeite as pessoas, que respeite quem trabalha, porque se não existe, é um país onde a democracia, só se fala em democracia, mas ela não existe, quer dizer, é um país de interesses de alguns, é um país de perseguições, onde a democracia, em minha opinião, e eu tenho esta causa, posso julgar, posso dizê-lo, infelizmente, porque sou uma dessas pessoas, portanto, e é isso que a mim me custa, é que tratamento igual, responsabilidade igual, deveres iguais, isto não existe, infelizmente. Portanto, o que é que quer que eu diga mais? É o trabalho, é a resiliência, é a responsabilidade, é a dignidade de mim para com os funcionários, que eu também venço estas situações, também são os funcionários que me apoiam. Se não me apoiassem os funcionários, não conseguia vencer. Portanto, isto é um grupo onde, na verdade, é a responsabilidade minha e de todos para connosco e para com os poderes do Estado. Portanto, isto é uma situação que, eu lhe digo, custa, pesa, mói e mata. E estas pessoas, antes de fazerem estas situações, deviam pensar na família deles, talvez não quisessem fazer ou receber aquilo que têm também, em parte, que possam fazer a eles, não é? Não fizessem também aos outros. Eu acho que o país é tão bonito, as empresas são tão bonitas, trabalha-se tanto, com tanta dignidade, tanto respeito, onde, se houver o bom senso de todos, é muito importante e dizer assim, a lei está aqui, vamos cumpri-la. Mas isto é a lei, é nos municípios por vezes, é nos departamentos, é nas pessoas, porque as pessoas que são empresários lutaram para o ser. As pessoas que têm formação superior lutaram para o ser. As pessoas que não têm lutaram para ser funcionários, bons funcionários. Quer dizer,
Eu acho que se respeitássemos todos de igual forma, eu acho que o nosso país, Portugal, eu costumava dizer, e disse muitas vezes isto, era a Suíça no Atlântico, porque nós estamos no Atlântico e eu digo muitas vezes, o nosso país é um paraíso, mas é verdade, se fôssemos tratar pessoas de igual forma e o respeito igual, porque é óbvio que estou no interior, eu para tratar dos assuntos tenho que vir a Lisboa, mas por vezes, como eu sou da Beira, as pessoas desprezam-nos praticamente, porque estes homens vêm fazer o quê aqui? Não, nós somos humanos, somos iguais, temos os deveres, cumpram também connosco. Aliás, antes pelo contrário, eu acho que as pessoas que vêm do interior a Lisboa fazer qualquer serviço ou verificar qualquer situação, pedido, ver o que é que se faz, deviam ter prioridade, deveriam ter prioridade e deveriam ter um gabinete de apoio em cada distrito, a fim de poderem fazer chegar lá os seus problemas para que na região os pudessem resolver mais facilmente. Porque nós íamos para Lisboa tratar de um assunto a um ministério, ali depois, se não tiver nenhuma pessoa conhecida, não é recebido. Se não tiver uma pessoa competente ao lado dele, por vezes, não é o competente, a nível que não tenha um bocadinho de conhecimento, também não vai. Quer dizer, e por vezes não há desenvolvimento porque não há cooperação estatal para connosco. E esta visão que o Fernando tem e que é pública, o Fernando já teve algumas incursões até na vida política, vem da vivência, de ter vivido lá fora, de ter conhecido e ter prosperado noutros países, desta visão mais ampla de não olhar só de quem está num único sítio. Porque às vezes eu acho que quando nós conhecemos o mundo, e se calhar sofro um bocadinho do mesmo, quando vemos que às vezes noutros sítios que têm menos vantagens do que este país tem, se faz as coisas de uma maneira melhor e se prospera sem estas vantagens que nós facilmente teríamos, fica-se quase ofendido quando se volta e sentimos-nos mais injustiçados. É uma bênção e uma maldição. Não, isto é assim. Sabe que nós, portanto, há pouco falámos sobre estes assuntos. Nós, onde vamos, gostamos de ser tratados como a nossa terra. E nós, por vezes, somos mais maltratados na terra do que tratados, portanto, em países diferentes, é verdade. Mas há uma coisa que nós temos, é preservar a nossa origem. E esta nossa origem obriga-nos, a mim pelo menos, e outros como eu, alguns, não a todos, obriga-nos a respeitar e a fazer por nós o que não fizeram outras pessoas. Porquê? Porque eu sair da região do interior, eu sei que irão para o desemprego cerca de 350 pessoas. Quer dizer, são mais de 350 famílias que vão ter problemas na vida social. Ora, e se nós pensarmos todos, muita gente pensava aquilo que me têm feito a mim, outros já tinham desistido, não é? Eu só não desisti porque sou resiliente, gosto de trabalhar, gosto de enfrentar e tenho uma coisa comigo que é importante, que sempre assim foi, que é o que eu digo aos meus filhos também e até aos nossos funcionários. Se nós tivermos que dizer as coisas, não ficar com elas, dizê-las. Eu sei que perco por isso, porque digo a verdade da coisa. Perde de um lado, mas ganha do outro. Não, mas perco porque não sou tratado com dignidade, que devia, porque se houver alguém a dizer que o interior que vai receber tantos milhões para o desenvolvimento, eu digo que é mentira. Onde é que está este desenvolvimento, que ele não existe? É verdade que o interior tem servido simplesmente para que Portugal vá buscar dinheiro à Comunidade Europeia, para que depois se reinvista ou reinvista no litoral em parte. Isto é como tudo, eu digo assim, o interior devia ser desenvolvido, devia, sim senhor, devia, porquê? Porque nós, quer queiramos, quer não, os nossos vizinhos espanhóis e os franceses e outros, onde é que eles colocaram muitas das empresas? Junto às fronteiras, porquê? Quem compra, nós, por exemplo, lá a 50 ou 60 km de Espanha, eu acho que 60% daquilo que se compra é espanhol. Quer dizer, nós temos essa coragem de investir na fronteira de forma a que a gente consiga... Porquê? No Atlântico temos os vizinhos, são os peixes. Os peixes não compram. Quem compra é onde existem as pessoas, onde elas estão. É como eu digo lá em cima, quando lá estou. Eu, para produzir aqui no interior, produzo muitas coisas, é verdade, mas temos custos... algumas atrás de nós, não é? E ao nosso lado. Temos muitos custos acrescidos, temos os transportes, temos a falta de qualificação nas pessoas, porque muita gente que nós formamos, passado 2, 3 anos, vão embora, quer dizer, vão para o litoral, onde há vida diferente, ou para o estrangeiro, a maior parte das pessoas, em parte, sim, mas de qualquer maneira, eu digo isto porque como é que nós vamos lá conseguir desenvolver o interior, se não temos lá pessoas para comprar? Onde é que está o desenvolvimento? Onde é que está a possibilidade e o poder de compra? É no litoral. Ora, veja bem, pagar portagens, mão de obra não qualificada por vezes,
formamos-los, não temos apoios nenhums para a formação dessas pessoas, porque a formação dos POCs, para mim, é uma tragédia para o país. Os POCs não dá a ninguém. As pessoas estão lá uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, meio ano, o que é que aprendem? Nada. E depois não querem trabalhar as pessoas, infelizmente, porque aqueles POCs é uma forma de ocultar o desemprego e é uma forma de as pessoas, entre aspas, terem alguma coisa, é verdade, mas esquecerem este o futuro deles. Porque quem está nos POCs não tem futuro. Pode haver um ou outro que tenha, mas 90% não tem futuro nenhum, porque os POCs são pequenas coisinhas de aprendizagem, é momentâneo, durante uns meses. Onde é que vão as pessoas? Mas há pessoas que eu conheço que já são catedráticas em POCs. Portanto, o que é que quer dizer isso? São os estudos deles, são os POCs. Quer dizer, e os estudos não aprendem. Devia haver formação profissional digna, com empenho, no mínimo de 2 anos, para que, no interior, qualquer empresa que se fosse a criar, ter lá a mão de obra qualificada suficiente para poder desenvolver este projeto. Ora, não há. O que é que acontece ao interior? Morre, desaparece e acaba. E é isto com que nós, eu e outros como eu ainda, resistentes, fazemos com que isto não aconteça enquanto cá andarmos. Mas é óbvio que nós vamos acabando também, e é óbvio que muita gente quer nos ver por as costas, porque somos pessoas ativas que transmitimos aquilo que nos vai na alma, não transmitimos a dizer sim. Não, eu digo que sim quando há razão para isso. Quando não há razão para isso, digo que não, porque eu acho que quando está mal não podemos dizer que sim quando as coisas não estão bem. E eu nunca fui, nem serei pessoas dessas. O Fernando já está a ficar irritado e eu não o quero ver irritado. Vamos mudar de assunto agora durante um bocadinho. Já voltamos porque temos tantas coisas para o irritar pela frente que eu já sei que vai entusiasmar-se, porque realmente sofre isto na pele, não é? A entrada no mundo hoteleiro foi interessante porque vocês compraram primeiro, penso que o dos cedros, não é? Que estava numa fase ainda embrionária comparado com o que é hoje, e depois foram para Ceia. Bom, é óbvio que o turismo é assim. O turismo, portanto, é não só o turismo, como os tratamentos de superfícies. Há pouco falaram uma coisa que eu acabei de me dar resposta. Sabe que nós, nas empresas que temos, sempre tivemos autossuficiência nos produtos, excepto as tecnologias. Porquê? Porque desde a carpintaria, serralharia, metalomecânica, a construção, as estruturas metálicas, os tetos falsos, as caixilharias, até estradas, nós fazíamos tudo e fazemos ainda hoje, só para nós é verdade. E isso é uma situação que nós nunca dependemos quase de ninguém nesse campo. Que foi uma vantagem. E é isso que há pouco falou e é verdade. Nós também temos vencido, como somos autossuficientes praticamente sobre estas situações todas, em qualquer situação grave que acontecesse, ainda agora aconteceu, quando foi daquela altura o centro de inspeção em 94, eu posso dizer que nós criámos 21 centros de inspeção em 3 meses e meio. Porquê? Porque éramos autossuficientes, desde a construção, os pavilhões, tudo se fez por nós. E há outras situações também em que ainda aqui há 8 anos ou 7 anos quiseram fechar centro de inspeção a nós novamente, e nós, não sei qual é que foi o motivo que nós fizemos, ou que temos, que as pessoas têm de nós, quer dizer, nós cumprimos, fazemos, trabalhamos, só que temos uma coisa muito importante, como não dependemos de ninguém para o desenvolvimento, conseguimos vencer todas as dificuldades que nos têm criado, independentemente de não cumprirem a lei, usando os teores que eles querem da mesma para nos prejudicar. Só que, felizmente, e aí posso dizer que os tribunais têm colocado a verdade ao cimo de tudo, embora custa muito, perdem-se muitos milhões, faziam-se outros investimentos, havia mais funcionários, às vezes temos 600, tínhamos 800 ou 900 ou 1000 funcionários, e isso é o que eu digo, que os prejuízos não é só para nós, os prejuízos é para nós, para quem nos segue e para quem poderia ter mais um emprego, mais um trabalho, mas não somos só nós as empresas. Também haverá outras empresas como nós a serem prejudicadas em prol do benefício de outras. Eu digo isto com mágoa, mas é verdade. Eu acho que, digo isto tantas vezes, a mentira tem perna curta. Eu nunca prometi nada que não pudesse cumprir, porque eu, se fosse prometer para não cumprir, eu ganharia muitas coisas mais, mas não me sentia bem, não passava na rua bem, não levantava a cabeça, não me ria para as pessoas. Enquanto eu olho para as pessoas de caras e enfrento-os, eles ou fogem ou viram a cara para o chão. Quer dizer, isto não se devia usar. Acho que nós somos tão poucos os portugueses e devíamos tratar-nos bem uns aos outros, porque não há nada como é nós estarmos bem com a nossa consciência. Dormir descansado. Dormir descansado
Eu às vezes me durmo descansado, sabe porquê? Estou a pensar como é que hei de sair amanhã daquilo que me fizeram. Este é que é o problema que nós temos. Mas, pronto, enfim, é uma questão de hábito também. Habituei-me a isso, infelizmente, e olha, de continuar, enquanto Deus quiser, e me cá tiver, não hei de mudar a minha forma de estar na vida. É isso que eu tenho que ter. Eu há pouco estava irritado porque sabe que estas Não, coisas... é que agora já está. Eu estávamos a falar de hotelaria e agora com essa conversa quase que me leva a querer falar da sua campanha para Presidente da Câmara. Não, eu vou acabar a hotelaria. Que é mais daqui a um bocadinho. Eu vou acabar a hotelaria. Porque tem uma citação muito próxima da que disse, e já voltamos à hotelaria, porque há uma citação sua, e é mesmo sua, e eu confirmei com o Fernando antes de, que disse, se eu tivesse mentido eu tinha ganho as eleições à Câmara de Tábua. E não quis mentir, uma vez mais quis manter a tal dignidade de Beirã e não entrar no jogo segundo as regras que se calhar do jogo. Sim. Olha, sabe uma coisa? É assim, quem me conhece sabe como é que eu sou. E é óbvio que, infelizmente, a política, ou o que quer que seja, as pessoas têm que mentir. Mas há mentira de mentir, não é? Eu fazer promessas que sei que não cumpro, não as faço. E também é verdade. Eu, se mentir, ganho. Mas ganha se até perder, e se eu não mentir, perco. Mas ganho o quê? Inimigos no futuro. Portanto, o que é que eu vou dizer? Olha, que eu vou fazer uma estrada, que vou fazer isto. Não. Eu acho é que as pessoas que estão no poder político, nos municípios, é que todas as pessoas que estão nos governos, em departamentos, em ministros, secretários de Estado, em primeiro lugar, deviam passar pelos municípios. Porquê? Para lidarem com as pessoas e saberem o que é que se passa no interior, porque quem está numa capital, por exemplo, Lisboa, é um governo, não é? É diferente. Agora, quem está lá em cima é diferente também, para saberem, pelo menos, que as pessoas que estão no interior também são pessoas, são portugueses e também têm as suas necessidades e também têm os seus deveres. Agora, é óbvio que eu ia prometer o quê? Ia prometer estradas, ia prometer escolas, ia prometer... um aeroporto, sabendo eu que não fazia, até porque a situação de Tábua, do município de Tábua, é uma situação tanto ou quanto, para mim, aflitiva. Tábua é um concelho, talvez o pior concelho do país em saneamento básico. Portanto, Tábua, acho que aquilo até tem lá uma série de fossas a céu aberto, praticamente, que as águas vão para os rios diretamente, onde, na verdade, se fosse comigo, ou consigo, ou com outra pessoa qualquer, tínhamos lá a fiscalização e aquilo estaria tudo, até penso que na prisão, não é? Mas como aquilo está ali longe de tudo e longe de todos, as pessoas também, por vezes, não querem saber. Eu tenho lá uma situação de uma aldeia, onde eu lhe digo, fiquei triste quando lá fui, porque o saneamento de umas casas vai para as águas pluviais. E no verão, quem é que lá pode estar? Eu acho que os responsáveis pelo município e também pelo país deviam ter um bocado de vergonha e de humildade para respeitar quem lá está. No verão vai lá uma pessoa àquela aldeia, é um cheiro terrível, aquilo vai cair lá abaixo perto de uma fonte, um chafariz de água natural, água própria para se beber, e que, na verdade, é isso. Porquê? Depois tem lá 20 ou 25 aldeias também, estes saneamentos feitos que não existem. Em Tábua só trabalham mais ou menos bem 30%, já viu? Nos tempos que correm. E há uma pergunta que fica no ar aqui também. Isto eu já fiz lá também, agora aqui há dias. O que é que se fez há 20 anos a esta parte? O dinheiro que o município recebeu, penso eu que para o saneamento básico não está feito. Eu acho que as pessoas e os municípios deviam dar contas aos munícipes onde é que se gastou esse capital. Porque não há nada como é nós respeitarmos para ser respeitados. Sim. E a dignidade começa no pouco que se pode fazer, porque o pouco por vezes é muito e o muito por vezes é pouco. Me interessa a mim começar saneamentos em 30 aldeias, não acabam nenhum. Eu acho que se devia era fazer agora, acabar tudo o que está começado, não só nisso, como também nas estradas, onde se coloca alcatrão, não se fazem as valetas, onde se coloca alcatrão, não se faz as pinturas, onde os acidentes acontecem por falta de pinturas na estrada, onde, na realidade, há tanta coisa, com tão pouco dinheiro que se gasta, em que os responsáveis esquecem-se dos outros e até nem pensando neles. Porque eles vão na estrada a cruzar com alguém em dia de nevoeiro, como hoje estava, por exemplo, quando saí de casa às 7 da manhã, havia nevoeiro, havia alturas em que eu vinha a 20 a hora. Porquê? Ou menos até. Porque não há risco, não há traços nas estradas. Como é que eu sei onde é que está a estrada? Onde é que ela começa e onde é que ela acaba? Por vezes acaba em tragédia. E é isso que, na realidade, tem que se evitar. É óbvio que se eu prometesse tudo, ganharia tudo. Eu não prometo nada, só prometo aquilo que eu sei
cumpram a fazer. Portanto, é isso. Agora há uma coisa, o dinheiro não é muito, mas se houver uma boa gestão, vai chegando para tudo. Quando as pessoas não souberam gerir nem uma empresa por vezes, ou a própria casa, então o que é que temos no futuro? Problemas graves, difíceis, fome, miséria e um futuro negro para todos. Portanto, eu não tenho qualquer tipo de vantagem em estar a mentir, eu acho que quem está habituado continue, mas continua a estragar aquilo que na verdade é de todos nós. Como mero exercício jornalístico, ou até nem jornalístico, imaginativo, se tivesse ganho, o Fernando acha que iria prejudicar a sua vida enquanto empresário? Ou seja, não acha que ia acabar por pôr mais do que se calhar dos fundos da Câmara? Olha. E isto eu não tenho aqui nenhuma, isto não é uma pergunta encomendada, mas do que eu percebi da conversa e do que eu vivi nos dias que estive por lá, não acha que era um bocadinho o que ia acontecer? Olha, isto é assim, sabe que nós, a nível da vida profissional e do trabalho que fizemos, nós somos todos iguais. Portanto, quem nasceu, que é da minha idade, que sempre conheceu, alguns esqueceram-se do passado, outros até se orgulham dele. E então acontece que, nesta situação, nós sempre demos, eu desde miúdo comecei a dar, até a dividir, portanto, mesmo na escola eu fazia seguros, ganhava algum dinheiro, nós somos 8 irmãos. Sim, o terceiro de 8. Evidentemente, portanto, a vida não é fácil, nem era fácil para ninguém. E então, mesmo assim, eu ia para os bailaricos antigamente, portanto, íamos de moto, íamos de carro, de bicicleta, e eu já pagava para os meus colegas uma cerveja ou um sumo, portanto, ia tendo algum capital. Embora muito humilde, nunca fui pessoa de vaidades, nem serei, e acho que continuarei assim quando Deus quiser e me cá tiver, mas sempre ajudei os outros. Portanto, é óbvio que eu disse na campanha, eu se perder ganho, se ganhar perco. E porquê? É fácil. Eu se perder ganho, porquê? Porque ganho tempo para mim um bocado. É óbvio que eu ia cumprir a minha obrigação para com a Câmara. E se eu ganhar perco, porquê? Eu dou mais daquilo que é meu ainda, não só dou o que dava, como dou aquilo que era. Quer dizer que é esta a situação. Portanto, e isso, o que é que diz? Diz que eu por ano sou capaz, nós as empresas somos capazes, não sei, de fazer distribuição para muitas coletividades, talvez de meio milhão de euros por ano. Portanto, quer dizer que nós nunca nos esquecemos dos outros. Embora na situação do Conselho de Tábua irá ser um pouco diferente, porque aquelas associações que nós ajudávamos, eu disse se perder ganho, porque deixo de dar. É óbvio que para algumas associações vou deixar de dar, mas nunca deixarei de dar para todas, porque há pessoas dignas ainda e essas pessoas que fizeram mal de nós, da nossa campanha, essas pessoas não quero prejudicá-las, mas quero que se lembrem que, antes de falar, devem saber aquilo que dizem, para que não prejudiquem as aldeias onde são inseridos. Porque eu, lamentavelmente, posso dizer que há lá uma série de associações fechadas nas aldeias, não têm um café, não têm um estabelecimento, não têm uma torneira de água, sequer para beber um copo de água em caso de necessidade. Quer dizer, antigamente os chafarizes existiam, hoje não existe nenhum chafariz. E as águas, cada aldeia tinha a sua água, porque não colocarem o chafariz à mão de cada um? Não para lavar carros, é óbvio, mas sim para as primeiras necessidades, porque as pessoas estão lá no verão, ou no inverno, ou aquilo que seja, e se quer um copo de água, se não há estabelecimento nenhum, onde é que eles vão? Quer dizer, a lado nenhum. Têm problemas de saúde graves nesta situação, uma vez que não existe qualquer tipo de apoio ao corpo. Portanto, o corpo, a água faz parte do corpo e faz parte também das situações... E da história da Serra também? Perfeitamente. Portanto, não custa nada isso. Agora, é óbvio que aquilo que disse é verdade. Eu nunca colocaria em causa as minhas empresas, como também não colocava em causa o município. Portanto, era verdade. Porquê? Porque hoje Tábua precisa de tudo. Precisa de todos. Tábua hoje não é conhecida, eu peço desculpa interrompendo, não, é só porque o tempo está contra mim e eu quero falar sobre outras coisas. Interrompendo e continuando a falar de Tábua, esta vontade de entrar no município e tentar transformar o município agudizou-se com a situação dos incêndios. Porque o Fernando viveu os incêndios na primeira pessoa, com a vida em risco, com muitas perdas, com a ausência de informações sobre os filhos e dos filhos do pai. Eu imagino que seja uma situação traumática e eu vou falar muito levemente, mas foi uma das situações que o agudizou e que o levou a querer dar um passo à frente?
Vamos lá ver, os incêndios de 2017, eu tinha sido na altura candidato também. E é o que há pouco falámos, eu não gosto de prometer para faltar, eu gosto de fazer e de prometer aquilo que eu tenho possibilidades de fazer. E nessa altura nós tínhamos acabado de tomar posse na Câmara Municipal. O dia 15 de outubro, portanto, de 2017, vim para casa, como outros foram também, e eram umas 6 da tarde, 7 horas da tarde, havia um incêndio que se via o fumo na região de Arganil, outro para Ceia, não sei o que mais. Entretanto, fomos para casa, eu e a minha mulher, e era para visitar um amigo meu, perto de Covas, chama-se Venda da Esperança. Acontece que este senhor depois ligou-me ao Fernando, não vale a pena cá vir, está aqui o incêndio, a chegar aqui. Eu e a minha mulher digo assim, bem, aqui não há de chegar porque o incêndio tinha ardido 2 km mais ou menos de largura antes de lá chegar. Ele vinha de uma zona onde não havia floresta alguma e, na realidade, passado uns minutos, o incêndio estava ao lado de Negrelos. E eu digo-lhe que eu nunca me esqueço dessa tragédia, porque rebentavam bombas de um lado onde havia incêndio, rebentava também onde não havia incêndio. Eu dizia à minha mulher, nós estamos aqui, não percebo nada disto. Aqui rebentam bombas, ali rebentam bombas, ali não há incêndio, ali há. Passados uns minutos, começou tudo a arder à nossa volta. E isso traumatizou-nos bastante, a mim e à minha mulher, e a todo o povo, porque nós perdemos muito. Todos perdemos muito. E a floresta, então, foi quem mais perdeu. A nós posso dizer que arderam 18 casas nos incêndios, perdemos 15.000 oliveiras, perdemos 12 hectares de vinha, perdemos, sei lá, pinheiros, milhares de pinheiros mansos, perdemos castanheiros, sobreiros, carvalhos. Pronto, nós perdemos, fomos talvez quem mais perdeu na agricultura naquela região, fomos nós. Também temos em muitos concelhos, arderam-nos algumas coisas em Tábua, em Oliveira do Hospital, em Carregal, em Mangualde, em Ceia. Quer dizer, pronto, tudo isto, mas não nos merecemos, levantámos na mesma. E acontece que o município de Tábua, como nós éramos da oposição, até hoje posso dizer que nunca foram ter connosco, nem a Proteção Civil de Tábua, nem o município, o que é que nós precisávamos. Isso obrigou-nos a pensarmos outra vez, eu a pensar outra vez, em dizer, então se eles não vieram, não apoiam, ainda hoje há pessoas lá que também estão como nós, não foram contactados, não lhes fizeram chegar as situações. E depois há outra situação muito grave ainda também. Há casas que não existiam, foram feitas, há casas que existiam, não estão feitas. Quer dizer, tudo isto obrigou a estas situações. Serás tu, não é? Então criámos uma associação, nós, eu e umas pessoas mais, e nós posso dizer que apoiámos centenas de pessoas do nosso concelho e milhares de pessoas de outros concelhos. Portanto, a Mavim existiu, mas com um só propósito, apoiar quem tinha necessidade. E ainda hoje apoiamos. Quer dizer, ainda existem os processos nos tribunais. Eu posso lhe dizer que fizemos o pedido de utilidade pública há 4 anos, a Câmara Municipal de Tábua não respondeu sequer a isso, colocou aquilo talvez debaixo da mesa, e tudo isto nos obrigou a fazer a nossa candidatura novamente para que, na verdade, Tábua fosse para todos e seja para todos. Mas como eu há pouco lhe transmiti, como nós não mentimos, não ganhamos. É outra coisa, Tábua até ganhou, eu não falei nisso ainda, irei falar um dia destes, e fui à televisão dizer, à TVI, que na verdade houve irregularidades, e houve bastantes irregularidades, porque nós começámos a em Tábua as eleições, digo-lhe quando. Foi quando foram fazer o primeiro levantamento de votos às IPSS, onde não foi nenhum delegado nosso convidado. Depois, outra situação, na verdade, no dia das eleições, aparece uma pessoa a mando da Câmara Municipal de Tábua, com um colete e com um crachá em todas as mesas de voto. Quer dizer, onde é proibido, não é permitido. E eu tinha dito ao nosso mandatário para que ele fosse fazer protestos em todas as mesas onde isso acontecesse. Assim como também a Proteção Civil, que devia ser isenta, também não foi a minha opinião, é óbvio, não é? Porquê? Porque onde havia sempre 2 baias para votar, abriu só uma baia para votar. Quer dizer que as pessoas foram votar, estiveram à espera 1 hora, 2 horas, 3 horas e foi-se embora muita gente sem votar. Quer dizer que tudo isto acontece numa situação onde eu penso que a Câmara teve a sua própria mão de fazer aquilo que fez. Também assim como lançamentos de concursos em própria campanha. Quer dizer, tudo isto são coisas que não deviam acontecer. Então eu digo, onde é que está a democracia deste país e a democracia de Tábua? Tudo começa em baixo e acaba em cima.
Neste caso, acho que já começou há muitos anos a falta de democracia no Conselho, assim como também no país. Isto é assim, quem não é por mim é contra mim. Não, mas não pode ser. Nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações, o respeito tem que ser igual e não existe. E é isso que eu lamento na situação que o país está a atravessar, onde quem não é por mim é contra mim. Não, estas situações devem acabar, de uma vez por todas, onde haja deveres, haja direitos, respeito, dignidade, porque as crianças sofrem, mas o jovem sofre, as empresas sofrem, todos nós sofremos cada um à sua maneira. Porquê? E se houver um tratamento igual e que a lei se cumpra, nada mais fácil para todos, que se possa vencer, evidentemente. Eu não quero mudar de assunto, até porque estava já outra vez exaltado, o Fernando já está outra vez exaltado. Mas eu queria falar sobre o Micael e o Nuno. Eu imagino que seja um orgulho para, enquanto pai, ter 2 filhos no projeto, 2 filhos que fazem parte da família e que... E sente-se, sabe que nestas coisas, e quando se constrói impérios, muitas vezes esquece a casa. Esquece. E o Fernando, estamos a voltar um bocadinho ao princípio, porque o Fernando falou disso, do seu pai, que tinha que respeitar o seu pai para que respeitassem a si. E nota-se ali um respeito em família. Como é que se consegue conciliar a construção de um império em tantas áreas? E ficou tanto por falar, porque há na área da tecnologia, vocês têm vinhos, azeites, a questão dos mirtilos, que também é uma grande área de negócio vossa. Como é que se consegue construir tanto em tão pouco tempo? Porque 40 anos é pouco tempo nesta coisa dos negócios. E ao mesmo tempo ter uma vida familiar, vamos chamar, saudável. Sabe que, há pouco, quando falou que estava exaltado, sabe que a mim custa-me... a injustiça. Evidentemente. E a injustiça é ingrata. É ingrata porque nos obriga a nós a perder tempo com coisas desnecessárias, podendo nós fazer outras coisas. Quanto à família, isto é como tudo. Meu pai deu uma coisa boa, muito importante a mim, como aos meus irmãos. O respeito, a dignidade e o cumprimento. Portanto, é aquilo que eu dei aos meus filhos também. É o respeito, a dignidade e o cumprimento. Eu sei que... algumas das pessoas da nossa terra não gostam muito das nossas atitudes. Porquê? Nós defendemos o pobre e o rico igual. E estas pessoas que querem ser eles e eles, não. Só defendem aqueles que lhes interessam a eles. E o nosso caso tem sido um caso, como há pouco falei, dignidade, de respeito, tranquilidade e de eu colocar os meus filhos também nos negócios. Hoje estão nos negócios, estão a trabalhar bem, felizmente, e eu espero que continuem, porque é o que eu digo, se não houvesse seguimento não valia a pena. Vale a pena fazer o que nós fizemos se não há seguimento para os mesmos? Não. E depois também arranjei um parceiro aqui, outro ali, outro além, onde alguns parceiros ainda são sérios, onde na verdade outros não o foram, mas uns têm culpa dos outros, não é? Agora é isso, nós a nível das empresas, pois o Nuno está mais no interior, está mais nas beiras, e o Miquel está mais no Algarve. E o turismo, felizmente, nós temos hoje o hotel na Serra da Estrela, temos o Insturico da Beira, temos o hotel em Portimão, na Rocha, temos o Parque Hotel também. Haverá um novo, brevemente, em Midões. Estamos na casa que herdeu em Midões, portanto, a fazer ver um hotel, também um hotel de charme, que ficará muito bem, não é muito grande, é verdade. E temos mais 2 projetos para 2 hotéis, também no Algarve, outro lá em cima no interior, no Douro. E haverá outras situações que a gente poderá fazer eventualmente, onde nós, enquanto eu cá estiver, não vamos parar, é óbvio. Embora lhe diga, nós lutamos contra tudo e contra todos, lutamos contra o próprio poder central, contra o turismo, por exemplo. Eu posso dizer que foram aprovados 2 projetos no hotel de Insturico da Beira e o hotel também da Espinheira de Serra da Estrela, perto de Ceia, onde nos prometeram uns milhões de euros a fundo perdido. Eu fiz as obras e não recebi um cêntimo. Portanto, já estamos habituados, infelizmente, a não ser respeitados nem no campo do apoio. Aquele hotel de Midões, sim, vai ter um apoiozinho também. Nós perdemos um património muito grande do que estava dentro da casa, onde foram, só dentro de casa perdemos, em minha opinião, uns milhões de euros. Tinha lá coisas antigas de muito valor, onde tudo desapareceu, que eram recordações. Eu, conforme ia comprando uma quinta, uma casa, tudo o que havia de bom colocava lá. Que era para fazer um museu mais tarde, mas que, enfim, são coisas da vida, coisas que nos ultrapassam a todos, e que irei fazer um museu também lá em Midões, um lagar do Esporão, espero que agora se faça a escritura, onde tenho lá ainda algumas coisas de máquinas agrícolas,
onde eu penso que vai dar mais apoio e mais valor, não só ao Hotel de Midões, como também à região, como ao Concelho de Tábua e aos concelhos limítrofes ali assim. Portanto, temos estas situações onde, na verdade, aqui este restaurante, o Abeira, foi uma coisa pensada por mim, o Pedro está aqui, faz parte disto também, onde como eu venho a Lisboa muitas vezes, já há muitos anos, também é, no fundo, é um espelho, não é? uma embaixada daquilo que a gente tem em Lisboa. Iremos aqui fazer também, neste restaurante, para quem quiser, fazer novamente, voltar à Casa dos Taboenses, porque a Casa dos Taboenses já foi uma grande casa, foi quem criou a Misericórdia de Tábua na altura, e peço às pessoas, para esses antepassados, os meus parabéns para eles, e para as famílias também, que ainda cá estão algumas, para recordarmos o passado e não esquecermos o futuro. Portanto, isso é muito importante para que Tábua volte a ter outra vez, e não só as Beiras também, a embaixada que já teve. Portanto, e é isso que nós pretendemos, e eu pretendo, é que não só nisto, como em outras situações, se venham a desenvolver os concelhos do interior e nunca esquecendo as origens. Porque, por vezes, é o que eu disse já há pouco, e digo isto algumas vezes, até com alguma mágoa, eu conheço tanta gente que era da minha idade, alguns mais velhos, mais novos, e 90% deles esqueceram-se das origens. Portanto, meu amigo, podíamos estar, já tivemos ministros, já tivemos secretários de Estado, já tivemos tudo daquela região e nada fizeram por aquilo. E há mais uma coisa que lhe quero transmitir. O nosso IC6, o IC7 e 37 já podia estar feito há muitos anos. Porquê? Porque quem lá passou, houve uma vez um secretário de Estado, que foi um dos grandes poderes deste país, que não quis que a estrada passasse pela Vide, porque era a terra dele. Ora, o acesso à Covilhã não está feito porque o Potência já cá não está, é verdade. Mas acho que isto tem que ser dito. Porque, para preservar o turismo dele, as viagens dele, prejudicou o desenvolvimento do interior. Portanto, daquela Serra da Estrela. Portanto, o que é que eu tenho que lhe dizer mais? Tenho que lhe dizer que aquele IC6, o IC7 e 37 já podia estar feito há muitos anos. Mas há uma coisa que as pessoas sabem, não falam. Enquanto Viseu não quiser, aquela está feita, não se faz. Porquê? Eu posso lhe transmitir que eu tive neste processo há uns anos a esta parte. Havia 11 servidões nos terrenos de desenvolvimento para aquele traçado. Estas servidões foram a votos, votaram 6 contra e 5 a favor. Porquê? Uma das servidões era transmitida por Viseu. E se aquele IC6 ou IC7, 37 for feito, Viseu perde movimento. Quem vem para Lisboa não vai por Viseu e vem por Estúrico da Beira, Ceia, Gouveia e Fornos. Eu acho que os autarcas daquela região deviam ter um bocadinho de vergonha, juntarem-se todos e fazer com que se faça o IC6 até Estúrico da Beira. Porque é a saída para a Espanha, pelo menos essa. E também o IC7 para a Covilhã. Porque nós, para fazermos 40 km, demoramos 2 horas. Como é que se pode haver desenvolvimento se não houver isso? Quer dizer, e estas situações têm que ser ditas. Os políticos da nossa terra que se juntem, que se unam. Eu, numa semana, consegui, quando foi de fazer aqueles traçados dos ICs, juntar 10 municípios à mesma mesa em Oliveira do Hospital, onde se fizeram os traçados. Só não foram feitos porque Viseu cortou a situação, dizendo que perto de Pinhanços havia uma reserva que, de facto, estamos fartos de reservas. Queremos é que se preserve, é verdade, o ambiente, mas não havendo, após os incêndios, o apoio à floresta, à agricultura como devia ser, não se preservou o ambiente. Eu penso que não era por causa dos 2 ou 3 hectares que fosse cortar ali de terra ou de alguma situação ecológica que não existe praticamente nada, era vinhas, era uma coisa qualquer do que lá estava. Quer dizer, para prejudicar uma terra, não se podem prejudicar pessoas de qualquer maneira. E nós estamos a ser prejudicados em virtude da situação, daquelas câmaras não se juntarem. Eu sou um defensor daquilo e é por isso que não gostam de mim, mas digo aquilo que vai na minha alma. Então, porque é que não se juntam, não vêm para Lisboa, não cortam as estradas e não dizem já chega de brincarem connosco? Nós também merecemos desenvolvimento. Eu chego a qualquer parte do país onde houve desenvolvimento, eu vejo em alguns locais 5 autoestradas, algumas delas com meio de carros. Se ali existe ainda algum desenvolvimento, é porque as pessoas lá são persistentes e gostam dela, da região. Caso contrário, já não existiam. Sim. Fernando, 2 últimas perguntas. O tempo está sempre contra mim neste programa, é uma tristeza. Contra mim e às vezes contra o convidado.
Há muita coisa a falar. Há muito para falar. Fernando, e é preciso, esta pergunta vai gostar, porque daqui a 2 ou 3 anos eu convido novamente. Gravamos outro à conversa com, provavelmente até em Midões. O que é que me vai contar? Para a nossa região não irá acontecer nada. Porque é como eu lhe digo, não havendo as pessoas unidas, juntas, a defenderem todos o interesse próprio comum, nada existe. A nível da nossa empresa, sim, aí poderá existir outras coisas diferentes, onde eventualmente poderemos ter mais algumas atividades, onde os meus filhos sintam mais realizados, porque eu cada dia que passa lhe vou dar mais poder para eles poderem desenvolver os projetos. Portanto, ainda hoje vinha para baixo, falei com o Nuno para ir ver lá o hotel como estava, e outras situações assim sucessivamente, porque eles têm ideias, têm gosto, têm conhecimento e a responsabilidade tem que ajudar a dar ainda um bocadinho mais, porque não há dúvida nenhuma que é aí que tudo pesa. E há outra coisa que eles também têm e têm feito até hoje, é cumprirem com a palavra deles para com os outros. Eu acho que é um princípio que eu lhes dei, é um princípio que não se deve esquecer e é um princípio também que é tratamento dos funcionários tal como eles merecem. O respeito, a dignidade, a tranquilidade e o apoio. Porque eles também, no fundo, fazem parte da família, fazem parte das empresas e é isso que nós temos que ter sempre a nossa dignidade. Quanto ao resto, eu posso dizer também que estou a pensar outra vez que ele está no Sporting. Vamos ver se é possível ou não. Até porque é uma altura boa, o Sporting está a correr bem. Eu dou os parabéns também ao Sporting na área de resultados. A última pergunta vai adorar. Este programa chama-se A Conversa Com. Se pudesse escolher outra pessoa para estar na minha cadeira, o Fernando mantinha-se na sua e estava aqui outra pessoa que tinha a oportunidade de conversar com ela durante 1 hora. Personagem real, fictícia, histórica. Com quem é que gostava de estar 1 hora à conversa? O meu pai. Era o meu pai. Era uma bela conversa. Eu gostei muito de conhecer o seu pai. Portanto, meu pai está com 91 anos. Hoje, infelizmente, já não está muito bem, mas é a vida. A vida é esta e a vida continua. E nós, portanto, hoje ele, amanhã nós, mas há uma coisa que eu lhe transmito. Teve sempre o apoio dos filhos e a minha mãe faleceu também. Saboreou-o bem, não é? É. Fernando, vou ter que me despedir dos nossos espectadores. Nós vamos continuar a conversar com certeza. Nós voltamos para a semana com mais um À Conversa Com. Volte connosco. Tentaremos ter um convidado tão interessante como o Fernando. Aproveite esta semana para nos ver no YouTube, onde pode rever todas as conversas que já foram tidas. Voltaremos para a semana. Volte connosco.